Eu me chamo Daniel, eu sou pastor aqui da igreja. E pra gente é uma alegria enorme estar comemorando essa Páscoa com você. Nós preparamos um culto muito bonito, tá? E eu espero que você tenha vindo pra cá com vontade de cantar, tá? Que esse vai ser um culto bem especial, com bastante música e contando a maior história de amor que esse mundo já viu. Então, a Nova Igreja Batista de Itacoatiara humildemente apresenta o nosso culto especial de Páscoa para você. Aquela semana tinha sido especial. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho e as pessoas o louvavam dizendo: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Mas depois ele foi para aquela cruz, sangrenta cruz, e por amor entregou a sua vida por mim e por você. Mas 3 dias depois ele ressuscitou, provando assim que tinha poder sobre a morte, que ela não poderia segurá-lo. E é sobre isso que nós vamos agora, através do Ministério de Coral e Ministério de Arte, aqui da Nova Igreja Batista de Itacoatiara, cantar e dramatizar ao vivo, e que este musical possa falar ao seu coração. You
O livro do profeta Isaías, escrito 700 anos antes, profetiza a via dolorosa. Tudo que Jesus ia sofrer e carregar naquela cruz por amor a mim e por amor a você. Tudo isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, a vida eterna. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido que sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não disse nada. Tudo isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o próprio Cristo, levou sobre a cruz os nossos pecados. E por meio dos seus ferimentos, nós fomos curados. Ele estava tão ferido que sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa
Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Tu és o Cristo? Então salve-se a si mesmo e nos salve também, para que creiamos em ti. Cale-se! Você não teme a Deus, mesmo estando sob a mesma sentença? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Eu te asseguro que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Em tuas mãos a sofrer. está Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e porque o sábado dos judeus ia começar logo. Aquela cruz parecia tê-lo derrotado, mas 3 dias depois, Jesus ressuscitou, provando assim que tinha poder sobre a morte e que agora aqueles que nele creem também não podem mais morrer, pois são filhos da ressurreição.
Pedro, por que você não para de ficar andando de um lado para o outro? Tente descansar um pouco. Descansar? Descansar, André? Que tolice que você está dizendo! Quem de nós conseguiu descansar nesses últimos dias? Em que situação realmente triste nós nos encontramos. Abandonamos tudo para seguir o mestre. Deixamos as nossas casas, a família que amávamos, o nosso trabalho. Felipe, o que você está dizendo? Se eu não te conhecesse tão bem, eu diria que você está arrependido. Não, meu bom amigo Tiago. Eu jamais me arrependeria de ter largado tudo para seguir o mestre. Eu só não compreendo ainda a nossa situação. Felipe fala por nós, pois todos compartilhamos do mesmo sofrimento. A morte do mestre foi algo terrível. Digam-me! Até quando sentirei essa dor de não ouvir mais a sua voz? Digam-me! Até quando? Tenha calma, Pedro. Calma. E também tenha fé. O mestre disse que voltaria. Não está mais se lembrando? Você está perdendo a fé, meu irmão. João está certo. Não podemos perder o ânimo. A fé. Ele disse que não nos deixaria sós. Por isso, de nada adianta o desespero, meu irmão. Perdoe-me, meus irmãos.
A propósito, as mulheres passaram aqui hoje cedo e disseram que iam deixar alguns alimentos. Se vocês quiserem, nós temos pão. O quê, Pedro? Você devia ter avisado para que elas não fossem muito longe. Nós estamos correndo um sério perigo. Estamos sendo mais vigiados do que nunca agora. Fique tranquilo, Felipe. Eu avisei a minha mãe. Ela estava na companhia de Joana e Madalena. E eu acredito que elas não foram muito longe. Na verdade, eu acho que eu sei bem para onde elas foram. Mulher, por que você está chorando? Levaram meu senhor embora e eu não sei onde o puseram. Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? O senhor é o jardineiro? Se o senhor o levou, diga-me! Diga-me onde o colocou e eu o levarei! Maria! Mestre! Eu ressuscitei e o poder da morte não me segurou. Esta tumba fria jamais poderia me deter. Pois agora aqui tenho o poder da terra.
vá embora ainda, porque agora a gente vai preparar para o nosso grande final e a parte mais bonita da nossa peça. Mas enquanto meus amigos se preparam aqui, eu queria falar com você rapidamente sobre o que a gente acabou de ver. Todo mundo comemora a Páscoa, né? Eu imagino que talvez a sua família tenha costume de comer peixe essa semana, né? Vai ver, você comemorou, de repente ganhou um ovo de Páscoa. Talvez você só viu os outros ganhando, né? E uma verdade é que a Páscoa, na verdade, não tem nada a ver com chocolate. Eu não sei quem inventou isso, mas eu gosto. A Páscoa tem a ver com um presente de Deus para mim e para você. Sabe, umas semanas antes disso aqui acontecer, da crucificação acontecer, um jovem bom foi falar com Jesus. Ele chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para ir para o céu? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Para não ter que me preocupar com a morte, para não ter que me preocupar com ir para o inferno. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a Bíblia diz que esse era um jovem muito rico. E aí Jesus respondeu: o que você sabe? O que você já ouviu? Aí ele diz: os mandamentos eu tenho cumprido. Nunca matei ninguém, eu não roubo, não furtarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho. Ou seja, ele não ia mentir, ele não tinha matado ninguém, ele não roubava, não adulterarás, ele não adulterava. Era um bom jovem, era uma boa pessoa. Na verdade, muito provavelmente, muito melhor do que a gente, porque além de tudo isso, ele ainda era rico, olha só. Mas a Bíblia diz que Jesus falou: muito bem, isso aí que você está fazendo, olha, fantástico. Agora pega esse teu dinheiro, dá todo para os pobres e vem me seguir. E a Bíblia fala que daquele jovem, ele olhou para Jesus, ficou profundamente triste, virou as costas e foi embora. E a Bíblia diz assim: Jesus amou aquele jovem, mas Jesus não foi atrás dele. Você sabe por quê? Porque o seu relacionamento com Deus, ele tem a ver com uma escolha. Aquele jovem tinha um Deus na vida dele que não era Deus, era o dinheiro. Para algumas pessoas é dinheiro, para algumas pessoas é um tipo de vida que elas levam, para algumas pessoas é o trabalho, para algumas pessoas é o seu currículo, são seus estudos, para algumas pessoas é o seu corpo. A gente vê muitas pessoas hoje, né, elas idolatram o corpo e vão para a academia e tomam coisas e fazem plástica. Sabe, existem muitos falsos deuses no mundo. E Jesus chegou lá com aquele jovem e disse assim: olha, o seu coração, eu quero o seu coração. Aquele jovem a gente não vai encontrar no céu, porque ele teve a oportunidade de seguir Jesus e não fez. E ele era uma boa pessoa. Aquele jovem provavelmente passou a vida toda pagando as contas dele direitinho, sem matar ninguém, sem dar falso testemunho, fazendo só aqueles pecadinhos pequenos. E a gente não vai ver aquele jovem no céu. Aí se passam algumas semanas, Jesus vem para cá, para essa cruz, e no momento da crucificação, eu acho que você conhece bem essa história. A Bíblia diz que tinham 2 bandidos do lado de Jesus. Você sabia, o Império Romano não crucificava ninguém à toa. Não era só o cara matou alguém, matou algumas pessoas. Ele não ia para a cruz. Eles só levavam para a cruz aquela pessoa que era a pior da pior, que era para dar de exemplo para muita gente. Aí eles pegavam os piores dos piores. O cara é terrorista, ele matou dezenas de pessoas, aquele cara ali fez um crime muito sério. Aí levavam para a cruz. Do lado de Jesus, a Bíblia diz que tinham 2 ladrões. Pessoas que nunca fizeram nada de bom na vida. E no momento da crucificação, o ladrão da esquerda vira para Jesus e diz assim: ei, tu não é o Cristo? Não é tu que é o profeta? Não é tu que é o escolhido de Deus? Tu não é Deus de verdade? Tu não é não? Então faz o seguinte, te livra disso aí, aproveita e livra a gente junto. O cara nem morrendo queria prestar, ainda zombou de Jesus na hora da morte. E aí o ladrão desse lado aqui, o ladrão do lado direito, fala assim: ei, cala a boca!
Tu não tem medo de Deus, tu não pensa em Deus nem na hora de morrer, nem nesse momento aqui que a gente está, tu quer arrumar as coisas. E ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, lembra-te de mim, vamos ver se você sabe, quando entrares no teu reino. Olha, você sabe. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele chamou Jesus de Senhor. Esse título aí era uma coisa que se falava para Deus. Ele disse assim: Senhor, te lembra de mim quando tu entrar no teu reino. Ele estava dizendo: eu sei que tu és Jesus, eu sei que tu é o Filho de Deus, você veio do céu, eu sei que você está indo para lá, tem espaço para mim? O Senhor pode me salvar? Porque eu quero. Era o que esse cara estava falando ali nos últimos fôlegos. O que a cruz faz. Talvez você que tenha tido Covid possa lembrar um pouquinho como foi difícil de respirar, porque o peso é o que mata na crucificação. A pessoa fica nessa posição e o corpo vai esmagando o pulmão. É uma morte terrível. A pessoa, na verdade, ela morre sufocada. E o cara falou ali do jeito que ele conseguiu, o mais rápido que deu. Ele disse: te lembra de mim quando você entrar no seu reino? E Jesus respondeu para ele assim: ainda hoje, porque no céu não tem tempo, hoje estarás comigo no paraíso. Aquele cara fez alguma coisa boa na vida dele? Não. Deu alguma oferta em alguma igreja? Ajudou alguém que era pobre? Não, na verdade ele roubava. Provavelmente roubou e matou pessoas. Esse cara aqui, por acaso ele era um bom cidadão? De jeito nenhum, não pagava as contas, não fez nada de bom. Mas nos últimos segundos de vida dele, ele tomou a decisão mais importante que alguém precisa tomar. E é uma decisão que eu e você vamos ter que tomar também. O jovem rico não estava numa cruz morrendo. Ele tinha a vida toda dele pela frente. E escolheu errado. E por isso a gente não vai ver ele no céu. Esse ladrão tinha os últimos segundos de vida dele sobrando. E tomou a decisão certa. E Jesus falou: hoje você vai estar comigo no paraíso. Promessa direta de Jesus: hoje, comigo no céu. Pastor, então me explica isso. Eu não tenho que ser uma boa pessoa para ir para o céu? Não. Boas pessoas não vão para o céu e pessoas ruins não vão para o inferno. Não é assim que funciona. Porque tem uma coisa que a Bíblia diz muitas vezes: não tem ninguém que seja perfeito, ninguém que seja bom, não há um justo sequer. A gente tem gente que peca muitas vezes, e a gente tem pessoas que pecam um pouco menos vezes. Se eu perguntar de vocês são um público fantástico, vocês me dizem, só de olhar para a cara de vocês, que vocês são pessoas inteligentes e sábias, porque vocês vieram na sessão menos lotada. Na segunda sessão provavelmente vai lotar mais. Então eu olho para vocês aqui, deixa eu ver se tem alguém aqui que apareceu no LCJ recente. Ninguém aqui alterou geral. Vocês são boas pessoas, eu tenho quase certeza. Mas a Bíblia diz que perfeito não tem ninguém. Quantos crimes alguém precisa cometer para ser um criminoso? Quantos crimes? Basta um. Quantos pecados você precisa cometer para ser um pecador? Um também. Gente, para mim o menor pecado que existe no mundo é ir roubar uma manga do vizinho. E não foi isso que tirou Adão e Eva? Porque eles decidiram desobedecer a Deus, pecado que eles não deveriam, desobedeceram lá no jardim. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Nós somos pecadores. A gente peca. A gente tenta acertar, você tenta não mentir, tenta não sentir ódio do seu irmão, você tenta, você é casado, você tenta não olhar para o lado quando aparece uma outra mulher bonita. A gente tenta fazer tudo isso. Sim. E a gente falha. Só você e Deus conhecem todos os seus pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu e você, nessa cena aqui, a gente vai ser um desses dois ladrões. Não tem a pessoa boa aqui. Você entende isso? Por isso que Jesus faz essa cena. Ele é crucificado desse jeito.
Era para dizer que a gente ia ser um ou outro. Agora deixa eu dar para você a boa notícia. A Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de um jeito. Ele amou você de um jeito. Eu não sei se você chama Caio, Kleber, Maria, Joana, Ezequiel, eu não sei qual é o seu nome, mas a Bíblia diz que Deus amou você de um jeito, que deu o único filho dele para pagar o meu pecado e o seu. Se você tem uma conta na Amazonas Energia que você não tem dinheiro para pagar e vão cortar a sua luz, a única maneira de você ficar ok, ainda ter luz, é alguém ir lá e pagar a conta para você. Foi o que Jesus fez, gente. Ele foi lá e disse: quanto é que a humanidade está devendo? Quanto é que o Daniel está devendo? Eu vou pagar. Com o quê? Com a minha vida. A Bíblia diz, lá em Efésios 2, do 8 ao 9, assim: porque de graça vocês são salvos. Isso não vem de vocês, não por obras, para que ninguém se glorie, mas como um presente gratuito de Deus. É um presente. A salvação, o céu, não é uma coisa que a gente faz por merecimento. Essa é a grande história da Bíblia. As pessoas começam a construir uma torre, lá em Gênesis, lá a Torre de Babel. A Bíblia diz que eles começam a construir uma torre para chegar no céu, e Deus diz: não, isso não vai chegar, o pessoal não entendeu. Não dá para você fazer coisas e merecer o céu. Jesus pergunta isso para o Pai, lá no jardim de Getsêmani, ele faz aquela oração: Pai, existe alguma maneira que a gente possa salvar o homem sem ser eu passar por isso? Porque se tiver, afasta de mim esse cálice. E Deus disse: não tem. E Jesus disse: então eu vou, porque Ele amou você de um jeito que Ele deu a vida por você. Jesus não queria que eu fosse para o inferno, e Ele não quer que você vá para o inferno. A Bíblia diz, na verdade, que não é da vontade de Deus que ninguém vá para o inferno. Ele fez até as últimas consequências, gente. Precisava Jesus ter passado por isso? Precisava Ele ter morrido por mim? Não, eu não tinha nem nascido para fazer alguma coisa boa para Ele, mas Ele já sabia que eu ia nascer e que eu ia pecar, e Ele foi lá e Ele morreu por mim. Por quê? Porque Ele me ama e Ele ama você. Ah, pastor, como é que Deus pode me amar? Olha o que aconteceu comigo, olha a minha história, pastor, olha o que aconteceu, olha a família que eu nasci, olha o que foi que fizeram comigo, pastor. Como é que Deus pode me amar? Olha, onde é que Deus estava na hora que aquilo aconteceu comigo? Ele estava numa cruz, sofrendo, para salvar você. E a Bíblia diz que se você tomar a decisão de entregar a vida para Ele, Apocalipse 22, Ele enxugará do nosso olhar toda lágrima, todo sofrimento da nossa vida, e vai levar você para um lugar que não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter doença, não vai ter ladrão, não vai ter morte. Sabe, a Bíblia diz que é um presente, é um lugar que Deus está preparando para aquelas pessoas que o receberam. E lá em João 3,16 diz assim: e todos aqueles o quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem? Aqueles que creram no seu nome. Tinham 2 ladrões do lado de Jesus. Um ignorou, zombou, morreu e foi para o inferno. O outro falou assim: Senhor. Sabe o que é Senhor? É aquele que comanda a minha vida. Tipo assim, você vai mandar e eu vou obedecer. Se eu perguntar numa escola, numa empresa, no meio da rua, ou no presídio, aqui no Brasil, quem é que acredita em Deus aqui? Gente, vai levantar a mão quase todo mundo. Por que o Brasil é tão violento? Por que as pessoas matam por causa de um celular? Por que a gente vive num país que as pessoas, você casa, e você tem hoje no Brasil 60% de chance do seu casamento acabar em 10 anos. Por quê? Porque as pessoas acreditam, mas não fizeram igual esse ladrão aqui. Não falaram assim: Senhor. A Bíblia diz
que você precisa entregar sua vida para Jesus para você ser salvo. É um presente, é de graça. E o que você faz? Você simplesmente fala para Ele: Senhor. Ou seja, o Senhor vai ser o meu Senhor, o meu dono, meu pai, meu chefe, meu diretor. O Senhor vai pegar o volante da minha vida e o Senhor vai mandar em mim a partir de agora. O Senhor vai ser não o Deus do pastor, o Deus do pessoal da igreja, o Deus do cara que prega na TV, o Deus da minha avó, da minha mãe, não. O meu Deus. E essa é uma decisão pessoal que filho não toma por pai, pai não toma por filho. Você cria o menino da igreja, dá o seu melhor por aquilo ali, mas é uma decisão pessoal. Ezequiel 18 diz assim: filhos não morrem pelos pecados dos pais, pais não morrem pelo pecado do filho. Cada um é responsável diante de Deus por si mesmo. Deixa eu falar para você uma coisa: essa é uma decisão pessoal que não tem a ver com religião. Não importa se você é da Assembleia Presbiteriana, Católica, da Igreja Batista, isso não importa. O que interessa é se você tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus, por causa do que Ele fez por mim e por você. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer: porque de graça vocês são salvos. Isso não vem de vocês, não é por obras, não é fazer boas coisas, para que ninguém se glorie, ninguém disse: eu consegui chegar no céu porque eu fui bom. Mas é um dom gratuito, um presente gratuito de Deus. Pastor, e como eu faço isso? Eu preciso entrar na igreja, me batizar? O que eu preciso fazer? Gente, tudo vai acontecer no seu coração, diante de Deus. O que eu preciso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Deixe Ele virar o seu Deus. E você não vai mais precisar ter medo da morte. Você não vai precisar mais se preocupar se os seus pecados, aquilo que você fez, vai acabar te levando para o inferno. Você não vai precisar estar preocupado se um dia você ficar doente, se você de repente tiver um câncer, se um dia de repente tiver uma bala perdida, se o mundo de repente for acabar, e vai. E pelo ritmo das coisas, pelo que a gente entende da Bíblia, as coisas estão acelerando para o fim. Você não vai precisar ter medo de nada disso, porque você vai estar salvo. E você só precisa entregar a vida para Jesus. Gente, olha esse cara aqui. Eu não sei nem o nome dele, mas quando eu chegar no céu, eu vou apertar a mão desse cara e eu vou falar assim: seu sortudo, podia ter sido crucificado em qualquer outro dia, mas foi nesse aqui. Por quê? Porque Deus queria essa pessoa naquele dia, naquele lugar, para tomar essa decisão. E Deus queria você aqui nesse lugar, essa noite, para tomar essa decisão também. Pastor, como? Fala para Ele, nas suas palavras. A Bíblia diz que essa é uma oração que Deus nunca deixa de ouvir, a oração de um pecador que se arrepende. Você simplesmente fala para Ele assim: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu já pequei, eu já fiz coisas erradas, eu tento acertar, mas às vezes eu falho, e Senhor, eu cansei de tentar segurar. Senhor, eu fico até ansioso, tentando fazer minha vida dar certo, eu não consigo controlar nada, eu fico preocupado com amanhã, com depois de amanhã. Imagine, Senhor, eu fico preocupado com onde eu vou passar minha eternidade toda. Senhor, eu não quero mais isso, eu quero crente, eu quero acreditar, eu quero entregar minha vida para o Senhor ser o meu Deus, o meu Pai. Eu acredito no que Jesus fez, e eu quero que o Senhor seja o meu Deus e me salve. Desse jeito, nas suas palavras, com sinceridade de coração. A Bíblia diz que com o coração a gente crê e com a boca a gente confessa que Jesus é o nosso Deus, o nosso Senhor. Mas de novo, essa é uma decisão pessoal. Eu vou dizer para você uma coisa: eu não vou pedir seu dinheiro. E se alguém aqui pedir o seu dinheiro, sabe que não é daqui da igreja, porque isso daqui é de graça. A gente recebeu de graça e a gente está falando para você de graça. Mas eu quero dizer uma coisa para você que é muito séria: isso aqui é verdade. Deus ama você, e Ele trouxe você aqui para te dar a chance de tomar essa decisão.
Por isso eu queria dar essa oportunidade para você agora. Vou pedir para você baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos e você falar para Deus, nas tuas palavras. Se você não souber bem o que falar, você pode repetir o que eu vou dizer, mas seja sincero, fale para Ele. E se você tem problema de acreditar, de crer assim, você tem muita dúvida, a sua fé está pequenininha, fale com Ele mesmo assim, diga: Senhor, eu quero, me ajuda a crer. Os seguidores dele falaram isso: me ajuda a ter mais fé. Não deixe as suas dúvidas tirarem a salvação de você. Fale para Ele assim: Senhor, eu reconheço os meus pecados, eu sei que eu já pequei, que eu sou pecador, que eu erro, que eu falho, e eu entendi que a consequência do pecado é a morte, a separação eterna do Senhor. Senhor, e eu não quero ir para o inferno, eu não quero isso, eu não quero ter que me preocupar com isso, eu quero viver uma vida contigo. Por isso eu quero dizer que eu acredito em Ti, e eu quero colocar a minha fé, a minha esperança, a minha vida na Tua mão. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus, perdoa os meus pecados e me salva, em nome de Jesus, amém. Ainda de cabeças baixas agora, porque eu vou pedir uma coisa de você agora. Isso é um momento muito, muito entre você e Deus, e eu tenho uns amigos aqui que tem umas fichinhas, e de novo, gente, ninguém vai pedir seu dinheiro, ninguém vai ficar no seu pé, mas eu queria anotar o seu nome e o seu telefone para te mandar uma mensagem, dizer: ei, parabéns pela sua decisão, e também para te convidar para uma aula que a gente vai ter aqui na igreja, gente, 0800, totalmente gratuito, para ajudar você a dar os seus primeiros passos com Deus. E eu quero incentivar você a, se você tomou essa decisão, ou de repente você já tinha tomado e andava meio afastado das coisas de Deus, e você está querendo arrumar a sua direção com Ele, antes dele voltar, você quer endireitar a sua vida com Ele, ou de repente você quer só saber um pouco mais, entender um pouco melhor, eu vou pedir para você levantar a sua mão, que aí um desses meus amigos vai entregar uma fichinha, e você só coloca o seu nome, o seu telefone, e aí eu vou te mandar uma mensagem, e te fazer um convite para você vir aqui para a igreja, né? Ver uma aula especial que a gente tem sobre isso, se chama Um com Deus, que é um grupo de aulas fantásticas, gente, coisa curtinha, tem um cafezinho, um bolinho, né? Uma comida legal, porque crente come muito, e a gente vai ensinar você a dar suas primeiras caminhadas com Deus. Aí se você quiser ir de repente para outra igreja ou ficar nessa, você já vai saber o que você precisa fazer para caminhar bem com Deus. O nome desse curso é Um com Deus, e eu quero convidar você para isso. Então, se você tomou essa decisão, se você entendeu hoje, ou se você está querendo se reconciliar com Deus, ou você está simplesmente querendo saber um pouco mais, eu vou pedir para você levantar a sua mão, que aí a gente vai entregar uma fichinha dessa para você, e no final você entrega para algum dos meus amigos aqui de vermelho. Gente, deixa eu falar para você, esse é um momento muito entre você e Deus. Vou pedir para todo mundo ficar só de cabeça baixa, porque eu sei que nessa hora a mão pesa 500 toneladas, mas a Bíblia diz que com o coração a gente crê e com a boca a gente confessa. Por isso eu vou pedir para você, se Deus tocou no seu coração hoje, levante a sua mão. Não tenha vergonha. Quero incentivar você a entregar a sua vida para Jesus, porque Deus ama você. Que legal, Deus abençoe você aqui na frente. Você que tomou aquela decisão aqui no meio também, você ali de trás, Deus abençoe você. Que legal, a Bíblia diz que quando alguém entende isso, entrega a vida para Jesus, Deus faz uma festa. Pastor, eu posso arrumar minha vida primeiro e depois eu tomo essa decisão? Não! Por isso que Jesus veio, porque a gente não arruma a nossa vida sem Ele. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o rio da vida. Você não toma banho e se limpa para pular no rio, você pula no rio e o rio limpa você. Vem para Deus do jeito que a gente está.
Vem para Deus do jeito que você está agora, e Ele vai arrumando a vida com você. Gente, quando você recebe a misericórdia de Deus, você evita o juízo de Deus. Deus não vai julgar você, Ele vai salvar você. Vem do jeito que você está. Se você entendeu isso hoje, levante a sua mão. Tem mais alguém hoje? Muito bem. Gente, pode levantar o seu rosto agora, porque a Bíblia diz que teve uma festa hoje, uma comemoração, porque Jesus ressuscitou, Jesus nos salvou, e a gente precisa comemorar aqui também, né, gente? Então eu vou pedir para os meus amigos voltarem para cá, que agora eu acho que já está tudo pronto. E agora, nós vamos cantar, porque Ele ressuscitou.